Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nossa irmã João vai fazer a prece, a página de abertura. Então vamos agradecer ao nosso divino amigo Jesus por essa noite abençoada, esse início de semana, todas essas páginas em branco que nosso Deus, nosso Pai de amor nos oferta para escrevermos as histórias das nossas vidas com as tintas do amor, com as tintas da paciência, da tolerância, do entendimento, da caridade. Possamos renovar os nossos propósitos, renovar as nossas intenções, as nossas ações, nos mirando neste guia, neste modelo que é Jesus, nosso irmão maior. Então, querido Jesus, nós te buscamos nesta hora, através deste estudo abençoado, dessas páginas de luz que tanto entendimento nos traz, que possamos dilatar esses conhecimentos através da cumplicidade, através do estudo mais aprimorado, da essência dessas lições, internalizá-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência, nos melhorando, nos iluminando cada vez mais. Que o Senhor, amado Mestre, abençoe a cada um de nós, cada coração aqui presente, que o Senhor nos fortaleça a jornada, que o Senhor nos ilumine os pensamentos e abençoe também, querido Jesus, os nossos irmãos que estão aqui conosco, nossos irmãos que são trazidos para estar aqui também, para que eles possam se beneficiar, assim como nós, dessas luzes, que eles se sintam amparados, acolhidos, amados, e que todos nós possamos sair daqui, ao final desse estudo, mais fortalecidos. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, que essas luzes aqui, ao qual congregamos, cheguem até os seus corações e aos seus lares. Gratidão, querido Mestre, por todas as bênçãos em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Capítulo 57, né? Caminho, Verdade e Vida. Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca orientação sadia
e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. O dinheiro, ele está tratando literalmente aqui, né, do recurso, né, do dinheiro, né? Ele fala aqui, né, que o dinheiro em si, né, que o dinheiro não é ruim. Portanto que nós já lemos lá em Nosso Lar, claro que não é na mesma espécie aqui, mas é um tipo de remuneração em que aqueles que trabalham, né, podem adquirir seus bens, sua casa, né? E aqui acho que ele chama atenção para qual é o sentimento que você deposita no dinheiro. E ele não fala aqui a questão de quantidade, porque às vezes a gente pode pensar assim, quem tem muito é que é avarento, é que só pensa nele, quem tem mais sempre quer mais. Às vezes a gente conhece, né, pessoas que às vezes ganham salário mínimo, mas são tão apegados, tão, né, cultua o dinheiro, né, usa aquilo como meio de vida do que aquele que mais que aquele que é milionário, né? Porque não é proibido nós termos as coisas. Porque o dinheiro está aí, a gente trabalha, né? Se você pode ter uma boa casa, um carro, né? Se vestir bem, tudo, né? Dentro de um equilíbrio, não é problema isso. O problema é o sentimento que a gente deposita nas coisas, né? E o recurso, ele nos é útil, porque no mundo material que nós vivemos, o dinheiro é a referência para tudo, né? Como é que você vai pagar a conta de luz do centro, conta de água, os impostos? Como é que você vai se alimentar? Como é que você vai ajudar aquele irmão, né? Eu vou doar uma cesta básica, mas primeiro você tem que ir lá comprar a cesta básica para você doar para aquele irmão, né? As sacolas das crianças aí, ó, não cai do céu, né? Não vou ajudar não, aí é diferente, né? Porque você reter o dinheiro, né? Ele fala aqui, né? Achei interessante no versículo aqui, né? E é a raiz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? É você cultuar o dinheiro, né? É você empregar o recurso só para egoisticamente, né? Você quer mais, quer mais, quer mais, você reverte todo esse recurso só para você, né? Que o dinheiro não significa um mal. Só que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso semelhante de recursos materiais. Porque a gente, igual eu estou falando, às vezes a gente vê uma pessoa que tem pouco recurso, mas que se utiliza tão mal do dinheiro, do que às vezes uma pessoa que é milionária. Você vê o Bill Gates aí, ó, né? É bilionário, já nem é mais um dos homens mais ricos, porque está dispondo dos seus recursos financeiros e financiando pesquisas. Ele é o cara que você vê que está aí, né? Despendendo o seu recurso para um bem comum. Então, o recurso, o dinheiro, os bilhões de dólares que ele tem é ruim? Não é, né? Por quanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios de luz. Né? É exatamente isso, né? O orgulho é uma chaga do espírito, né? E às vezes a gente quer amontoar dinheiro, pilhar bens, para a gente achar que é aquilo que vai trazer conforto, que vai agora eu já fiz minha fortuna, fiz meu pé de meia. Aí é botar os pés para cima, né? Acho que não precisa de mais nada, porque você já acha que tem os recursos, aí você entra nesses dois fantasmas, né? Da ociosidade, do orgulho. E que o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. É o nosso dinheiro trabalhado honestamente,
né? Ele nos traz tranquilidade, diferente daqueles que se empregam de meios ilícitos, né? E que prejudicam o outro para adquirir recursos, para ganhar dinheiro às custas do sofrimento de alguém, da dor de alguém, seja direto ou indiretamente. Você vê, né, às vezes a gente cita assim, os políticos que desviam recursos da saúde, por exemplo. Ele não está, às vezes, matando diretamente, mas às vezes aquele recurso que seria direcionado para a saúde está matando milhões, milhares de pessoas indiretamente. Então, não é que esse recurso que ele está oferindo para ele aí é de uma forma ilícita, né? E responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres. Ai, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. A gente chama você pegar o dinheiro e usar ele, materializar, né? Empregar esse recurso para o mal. Você está materializando o dinheiro para o mal, ao invés de você materializar ele para o bem. Né? Acho que é Pepito, pode. Bom, então, não vou nem passar a palavra, porque a gente tem que tentar fechar isso nos 10 minutinhos. Como a gente só tem 1 hora, senão a gente não fecha o capítulo. Depois Então, 45. você já falou, o João já abordou as questões aí, vamos passar para o capítulo 5 de ouvindo instruções. Nós estamos no centro dos mensageiros, né? E aí quer começar, Vivian? Posso começar. Ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam um espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizavam a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssimas, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade e sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como muitos colegas que se prepararam para as provas dessa natureza nos círculos da cruz. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funcionam e se movimentam.
Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Age contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Vamos parar aí, Vivian? Tem coisa Bom, beça aí, né? tá, isso. Na verdade, ele começa o capítulo, né? O título já fala sobre um pouco o que é ouvindo as instruções, né? Eles chegam lá no salão para esperar a apresentação daquele momento, que quem faria era o Telésforo, né? Que foi um trabalhador da comunicação e que pediu a presença, né, de todos os participantes ali para fazer esse intercâmbio de trabalho, né? Eles estavam todos lá sentados, e aí ele fala, né, que tinham homens e mulheres de idades diversas, demonstrando sempre expectativa e interesse. Eles tinham um público grande ali. E quando o Telésforo começa a falar, ele chama a atenção, né? Eu achei interessante que ele fala que eles estão ali reunidos, né? Que eles vão conversar sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres e que essas atividades laboriosas no plano carnal necessitava da participação de todos eles, né? E ele fala lá que ele tinha ali várias pessoas que faliram nas missões de mediunidade da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para novas provas dessa natureza. Então, ele chama essas pessoas que já, possivelmente, né, em algum outro momento, já se dispôs a trabalhar dessa forma, auxiliar e que faliram nos seus objetivos quando encarnados, né? Então, que essas pessoas estão ali novamente aprendendo, ouvindo, com uma oportunidade de aprender e realmente colocar em prática o que ele se propõe, né? E aí ele fala que a tarefa é muito grande em relação a isso e que precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia. Que eles tinham, que eles têm essa proposta, né? E que é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então, que o objetivo deles ali, de se instruírem, de trabalharem, de aprender, é trazer esses ensinamentos para a Terra, até porque ele fala aqui um pouquinho mais para frente, né, que contra o nosso concurso fraterno operam dilatadas correntes de incompreensão, e aí ele vai citando, né? Ele fala que não é só em relação à ignorância e perversidade, que você tinha contraditoriamente grande número de forças do próprio espiritualismo trabalhando contra isso, contra a informação, contra esse trabalho de esclarecer as pessoas, né? Aí ele fala que a igreja classifica a cooperação como diabólica, a reforma luterana persegue a colaboração e algumas correntes espiritualistas também atrapalham nesse sentido. Então, que eles estavam ali dispostos, quem estiver realmente, depois ele fala até um pouquinho mais lá na frente, e quem não estiver disposto a trabalhar, aprender, que procurasse, né, em outro momento, outra atividade, mas que eles estavam ali para aprender, para tentar trazer isso à Terra, né? Muito bem, Vivian. Eu também ressaltaria esse parágrafo em que ele diz, além de ele dizer que é indispensável socorrer aqueles que enfrentam corajosos, que você já ressalvou isso, as profundas transformações do planeta, ou seja, todos aqueles que estejam dispostos, lutando, trabalhando pela melhoria, vão ter um amparo, vão ter assistência divina. E aí ele vai dizer que as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas, ou seja, nós, uma vez encarnados,
somos todos voltados para os interesses imediatistas, para o aqui e agora, aí é aquilo que o João falou no início, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer busca, né, realizações materiais e nunca temos tempo para nos dedicarmos à construção, digamos assim, desse aspecto espiritual. E aí ele vai dizer: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona esse movimento. Ou seja, está dizendo que nós vivemos e nos movimentamos no meio desse universo invisível, desse contato com uma série de outras mentes que são para nós imperceptíveis. Então, essa comunicação, ela existe. E aí ele está dizendo que cada vez mais isso vai acontecer, e isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Aí ele vai dizer que contra a extensão do nosso concurso, você já falou que existe toda digamos assim, forças contrárias, né? E aí é bem essa advertência, como ele falou assim, lá, a maioria das pessoas que estava lá, a gente vai ver que é um grande auditório, era de desencarnados que haviam falido na tarefa ou de desencarnados em preparação para a realização dessa tarefa. E aí a gente vê a importância que eles dão para esse papel de servir de intermediários, ou seja, porque médium nada mais é que um intermediário, doutrinador, e ele faz questão de ressalvar sempre a função dos doutrinadores, o que a pessoa pode dizer assim, ah, não é médium. Não, ele tem uma função específica e importante também. Alguém gostaria de tecer algum comentário a esse respeito, que a Vivian já comentou? Não? Podemos prosseguir? Fernanda, quer ler um pouquinho? Posso ler. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, e os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta, e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material,
Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre, assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, agora vai destrinchando, que tem coisa aí aberta. Parágrafos são muito longos. Então, aí no início ele continua falando ali das religiões, né? E aí que eles não estão ali para condenar o desentendimento atual, ou seja, um entendimento errado, né? Uma falta de entendimento, né, daquele momento das outras religiões, né? Não que eles estejam mal intencionados ou errados, é falta realmente do entendimento. E aí ele ainda coloca que toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo, né? E é aquilo que a gente fala, que a gente já leu e que toda religião, né, ela serve para aproximar a criatura de Deus, né? Fazer essa religar, né? Religião seria isso, religar a criatura com Deus. Então, toda religião que consiga promover naquela criatura a aproximação dele de Deus e dos bons sentimentos, ela é sagrada e ela é muito bem-vinda, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de progresso de alguns entendimentos, né? E ele fala que, assim, que eles ali, né, esse serviço, né, de mensageiros, estão nessa função de libertar as consciências humanas, né, a favor da própria ideia religiosa, ou seja, de um entendimento maior de religião, né, que até que a gente já escuta aquela frase muitas vezes, que o espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões, que através desse entendimento maior, né, que vai ser aos poucos, né, adquirido por todos nós, talvez até muito provavelmente através da ciência, vindo comprovar, né, aquilo que a doutrina espírita já fala, né? Então, à medida que a gente for tendo a comprovação desses conhecimentos, né, as religiões vão evoluindo todas para uma verdade comum, né? E aí ele coloca que uma das coisas, né, que deveria mudar e que eles tentam trazer é justamente não ter mais a crença dos tormentos eternos para os desventurados, ou seja, você não está afadado ao sofrimento para o resto da sua vida porque nessa existência, você falhou, né?
Nosso, muito pelo contrário, o nosso destino certo é a perfeição, né? Que seguiremos rumo a Deus e ao objetivo de espíritos perfeitos, né? O que nós temos é o que ele diz: homens infernais, né? Espíritos infernais, né? Que criamos infernos para nós mesmos, né? Criamos situações de sofrimento, né? Nas quais ficamos ainda algemados, né? Por uma escolha nossa mesmo, e que nós criamos aquilo, né? Que nós criamos aquele cenário, nós construímos aquilo ali na nossa mente e ao nosso redor, né? E uma vez que nós conseguirmos nos libertar dessas escolhas, né, modificar o nosso padrão de pensamento, nós seremos livres e conseguiremos caminhar e não ficar mais naquele sofrimento, né? Mas também, aí ele coloca, não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia, ou seja, não adianta nada a gente ficar discutindo, né, com quem não está ainda disposto a entender de uma maneira diferente, né? Para muitas pessoas, aquele entendimento ainda é o que lhe satisfaz, né? É o que ela acredita, e não adianta a gente ficar discutindo, né? Cada um tem o seu tempo e o seu momento, e o que a gente pode fazer é ir tentando, através, né, dos nossos exemplos, através da nossa maneira de encarar a vida e as dificuldades, é exemplificar, né, o que esse entendimento diferente pode trazer de bom nas nossas vidas, né? E aí ele fala, né, que a maioria, uma porcentagem esmagadora dos habitantes da Terra não se preparou para esses conhecimentos evolutivos, né? E aí permanecem nesses conflitos humanos, né? E aí ele fala que a ciência progride vertiginosamente no planeta, né? À medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. E aí é uma coisa que, apesar de ter sido falada, né, sei lá, mais de 50 anos atrás, muito que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê a ciência avançando e trazendo cura, ou tratamento para uma série de enfermidades, e o que a gente vê são pessoas em depressão, né? Pessoas com distúrbios assim psiquiátricos, né? Pessoas que com desvio de personalidade, que abreviam a própria vida, né? Então, assim, um sofrimento, a gente vê hoje em dia um aumento desse sofrimento da alma, né? Porque a ciência avança, mas ela não é capaz de mudar a nossa essência, né? Ela vai atuar no nosso corpo físico, e talvez ela traga até conhecimentos que nos levem a buscar talvez uma outra forma de tratamento, né? De tratar essa essência, né? Mas a verdade é que a gente vê que a tecnologia dá largos passos, né? O avanço quem, por exemplo, da idade dos meus pais, né? A quantidade de mudança que viu no mundo é assim absurda, né? Em 50 anos, né? Coisas inimagináveis e que hoje em dia são banais. Então, só que a gente vê cada vez como se fosse uma decadência da sociedade. E aí ele coloca, né, com as tragédias conjugais, os suicídios, né, os impulsos revolucionários da indisciplina, né, que aí a pessoa tem que ser feliz, né, não importa o que isso acarrete
ao outro, não importa o que isso vai acarretar de consequência, né? Aquela busca desenfreada pela satisfação, né? Pelo que tem que estar feliz o tempo todo, né? É a sede da experimentação inferior, inquietação sexual. Então, assim, isso é o que hoje em dia aflige a humanidade, né? E que a única maneira de contornar isso seria o enriquecimento da alma, né? Seria a gente fortalecer esses valores do espírito, né? É, e ele diz que tende a aumentar, né, naturalmente, o conforto do homem, né, que vai dominar a paisagem exterior, embora não se conheça a si mesmo, né? Bom, eu acho E que aí esse, ele diz que para colaborar com isso tem ainda a aproximação psíquica, né, com as esferas vibratórias desses milhares de desencarnados, né, em situações de sofrimento e de inferioridade que se aproximam da Terra, né? isso é exatamente isso. Aí ele tinha dito aqui que a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior. E aí a gente vê uma série de modismos que sem medidas, sem freios, sem nada, a liberação, tudo é possível pela busca do prazer, e aí a gente mergulha no universo e na aproximação de esferas extremamente densas e pesadas, de inteligências voltadas para vibrações de muito baixas, muito densas, muito pesadas. E aí eu estava vendo uma palestra do Sérgio Thyssen, um médico espírita, psiquiatra, cardiologista e psiquiatra, eu acho. E aí ele estava falando do crescimento dos distúrbios psíquicos na humanidade. E ele colocou um mapa mostrando a projeção e como é alarmante o crescimento de pessoas com problemas psicológicos e psiquiatras. Ele chegou a dizer que, por exemplo, no Afeganistão, eles passaram por vários anos de guerra e tudo. No Afeganistão, a estatística é para cada duas pessoas, uma tem distúrbios psiquiátricos, para cada duas. Mas que no mundo, a média é de para quatro pessoas, uma tem distúrbios psiquiátricos. Então, a gente nunca teve tanto problema de ordem de desequilíbrio emocional. Todo mundo, de um modo geral, a depressão é a doença do século. As crianças já se deprimem. Então, isso é algo alarmante. E eu acho que isso tem a ver com a falta da espiritualidade, com essa ausência de Deus das nossas, quer dizer, ele não está ausente das nossas vidas, mas à medida em que nós não o reconhecemos e não o buscamos e não procuramos esse intercâmbio, essa busca, então o homem ele se fecha para Deus e como a nossa essência é divina, nós nos desnutrimos espiritualmente falando, e aí vem esse vazio existencial, vazio. E é esse vazio que leva muitos jovens à busca do uso de coisas estimulantes para o prazer de toda a natureza, né? De todos aí a busca dos vícios, dos prazeres e essa liberação de que tudo é válido. Então a coisa nós estamos, digamos assim, como disse a Fernanda, e ele diz aqui: se por um lado caminhamos vertiginosamente no avanço da tecnologia, do ponto de vista moral e psicológico, nós estamos ladeira abaixo. E por falta, exatamente pelo excesso de materialismo, aí vem aquilo da página inicial, né, que o João já abordou bem, explicou, tem um lance assim dessa coisa do apego ao material, esse culto, né, ao culto
do corpo, o culto do corpo em exagero. Não é que seja, não é problema nenhum cuidar da saúde, fazer esporte, fazer academia, mas a pessoa viver só para cultuar em função disso. E aí, se você perguntar para quantas dessas pessoas têm um minuto por dia, para buscar ter esse contato com a espiritualidade, então eu acho que a falta de Deus na nossa vida é que é complicada mesmo. Bom, acho que dá ainda para o Jefferson, a Carolina ler ou a Isabela. Vamos ler um pouquinho? Quem Carol tá vai? com o livro aqui, ó. Ela lê. A Carolina vai ler? Então pode ler, Carolina. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circunscrever Circunscrever. apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, enquanto encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quer comentar, Carolina? Que aí depois a Isabela fecha. Eu acho que aqui nessa parte ele fala um pouco mais sobre as outras religiões, né? Cada forma a forma que cada uma tem de como é que eu posso fazer? Não é de culto, mas Ensino. Hum? Metodologia. de metodologia, e que, assim, ali eles estão fazendo a parte deles, mas que apesar disso a gente precisa. Ele fala assim, tá? São expressões. Não podemos esquecer que o trabalho é a necessidade fundamental de cada espírito. Então, eles que estão ali dentro daquela religião, que acreditam naquilo, que ainda não veem dentro do espiritismo a necessidade de além da crença, do fazer a sua parte, eu acho, do trabalho mesmo individual. Me perdi. Não, Mas eu ele acho está que dizendo que não adianta a gente só ficar em especulações teológicas ou só na teoria. É, esses irmãos, digamos assim, esses mensageiros, eles trabalham para nos auxiliar, mas se nós não fazemos a nossa parte, fica muito difícil deles auxiliarmos. Ou seja, nós temos que ofertar o campo. Então, digamos assim, não adianta eu ser uma pessoa irresponsável, eu não cumpro eh, dou conta dos meus afazeres no meu campo profissional, na família, e aí vou para a igreja ou para a casa espírita para ficar orando ou ficar. Não vai funcionar, porque na realidade, digamos assim, cada um de nós tem um trabalho a realizar, temos que dar conta. Emmanuel diz em vários momentos que o dever cumprido é a melhor oração que a gente pode ter. Quer dizer, o dever, a nossa responsabilidade com a família, com o trabalho, com o grupo onde você está inserido, né? Você está numa vizinhança, você tem compromissos com a sociedade também. Então, ele vai falar desse, e toda a obra
do Chico, né, do André Luiz, eles vêm reforçando essa nossa postura, o crescimento do indivíduo como ser humano, no cumprimento de todos os deveres para com esses grupos. Primeiro grupo é a família, depois o trabalho, depois a sua comunidade religiosa, onde você estiver, enfim, o seu grupo de amigos. E aí ele vai falar de tudo isso. Isabela, você quer terminar? Termino. Quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habitando, Habilitando. habilitando nossos irmãos encarnados um a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos dos colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compreensões ou Compensações. disfunções e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o nosso Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores definidos. O livro está meio apagado, gente, desculpa. Define com precisão todos os colaboradores com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que entendam, que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. E aí? Eu vou deixar você falar, Pepita, ou o João. Tá bom, então vamos lá nessa, gente. Aqui, olha só, ele reforça, gente, vocês viram que ao longo do capítulo ele vem reforçando a problemática dos nossos desequilíbrios emocionais, do comportamento do ser humano diante da dificuldade dele se manter firme. Aí ele vem mais uma vez dizendo assim, ó, quantos cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Cipoais, você imagina, já viu um cipoal, você andar assim no meio da floresta, é um emaranhado que você não consegue, você fica preso ali. Então, a mente humana está numa extensão dos cipoais em que se debate. Aí ele vai dizer: criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Ou seja, naquilo que a gente estiver pensando, a gente estiver vibrando, haverá várias outras mentes sintonizadas conosco, acopladas a nós, acopladas, gente. Sabe o que é acoplada? Ali, ó, colada. E aí, é como, já viu aqueles sanguessugas assim, sugando a nossa energia, incutindo-nos as suas ideias, a gente pensa que somos nós que estamos pensando e eles estão pensando com a gente. E aí ele vai falar exatamente aí ele vai dizer que precisamos oferecer ao mundo instrumentos adequados de retificação, ou seja, de reparação espiritual, habilitando nossos irmãos encarnados, que somos nós, a um maior entendimento do Espírito do Cristo, que é o que a gente está fazendo, estudando.
para ter um entendimento diferente, que não é aquele entendimento de que, olha, eu vou, faço um monte de bobagem, depois eu vou lá, me confesso, o padre me dá uma penitência e estou resolvido. Não é isso. Ou então eu vou lá, eu fiz um monte de bobagem, briguei com todo mundo, mas aí eu vou para a casa espírita, tomo um passe, estou aliviada, pronto, está resolvido. E aí a gente né, não faz absolutamente nada. E aí ele vai falando que para conseguir, por exemplo, para conseguir isso tudo, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões. É quando a gente perde tempo discutindo que é assim, que é assado, e a gente não faz, né? Mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Será que a gente já estamos nessa, João? Sacrifício e renunciação com o Senhor? Eu ainda não estou assim nessa, sabe? A gente vai se esforçando, mas é difícil, né, gente? É difícil, tá? Mas Então, essas orientações todas, ele está ali falando, só porque até esse ponto a gente às vezes fica na dúvida, mas que ele fala ali da necessidade ali do trabalho, da doação, e que não vai encontrar os ambientes propícios para trabalhar, ele está falando para todos aqueles ali que se predispuseram a trabalhar ali no serviço da comunicação com os mensageiros, né? Que ele está mostrando justamente que eles vão trabalhar com esses doentes, que eles vão trabalhar nesses ambientes hostis, né? E que não adianta reclamação e que o que eles precisam é do sentimento de servir, né? Não são trabalhadores, são servidores em nome do Pai que não receberão recompensa e nem, como é que eu vou dizer, reconhecimento por aquele trabalho e muitas vezes que vão estar trabalhando de maneira assim bem sacrificial. isso, sacrificial, né? Mas você não pode esquecer que aquelas pessoas que estão ali, a maioria está se preparando para vir para a Terra, para chegar aqui e a gente dar conta do nosso trabalho. A maioria, todos ali, uns voltaram falidos e os outros estão se preparando para vir para cá, né? Independente daqueles que vão trabalhar nesse intercâmbio. Então, na realidade, ele faz um alerta para os que estão lá e para nós que já estamos aqui. Provavelmente pode ser que, né, que vocês tenham estado lá nessa reunião. A gente pode ter estado lá, estamos aqui agora, fazendo o nosso papel, lembrando, olha, a gente acertou, prometeu e tudo, e agora? O que que a gente está fazendo? Então, a gente tem uma dificuldade enorme, enorme, de cumprir com o acordado, porque chega aqui e aí tem o automatismo daquelas tendências que estão calcificadas pela repetição de experiências ao longo de séculos. E aí agora a gente quer ser diferente, mas aí a gente ainda não, a máquina ainda não aceitou a programação, né? Fernanda, você quer cantar uma música para gente? Não estourou, Beto. Faltam ainda 7 minutos. Tá aqui, terrível ele. Não estou chegando, não. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu, fazer silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança
agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, os lírios douram os campos, sem falar de sua dor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Então, nesse momento que nós vamos encerrando o nosso estudo, te agradecemos, Senhor, pela dádiva desses momentos de reflexão, em que podemos repensar e refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso apego a todos os valores do mundo. E te rogamos, Mestre, que nos abençoes no propósito de melhorarmos a nossa maneira de pensar, de agir. Dá-nos, Senhor, lucidez e compreensão dos teus desígnios em nossa vida. O que esperas de nós, Senhor? O que nos cabe, o que nos compete, o que já podemos fazer para dar um passo à frente. Te pedimos, Mestre, também que abençoes a todas as nossas irmãs que hoje não puderam comparecer, que onde se encontrem, elas sejam envolvidas por Ti. Pedimos também por todos os espíritos que são trazidos para participar desses encontros conosco. Que eles também, Senhor, sejam amparados e assistidos. Pedimos ainda pelos nomes que estão em nossos cadernos de prece, para que os ampares, para que os auxilies. Tem, Senhor, misericórdia da miséria humana, da nossa miséria moral, das nossas dificuldades de compreensão e entendimento da Tua lei. Então, Senhor, muito agradecidos por tudo que nos concedes. Ampara-nos hoje e sempre, que assim seja.